cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu quero deixar uma meditação para nossas vidas que se encontra em Romanos 14. Amém? Quero deixar Romanos 14 e também Apocalipse 20. Vamos primeiro em Romanos capítulo 14, versículo 10. Diz assim, ó. Mas tu porque julga teu irmão, ou tu também porque despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim. Toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Irmãos, é muito sério quando nós meditamos na palavra e vemos pela palavra de Deus que haverá o trono de Deus, haverá um comparecer no trono de Deus. Nós seremos julgados segundo as nossas obras. É algo muito sério, irmãos, que nós devemos meditar e tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Andarmos em Cristo Jesus, com o nosso coração firmado na palavra de Deus, sem contenda, sem mentira, sem falsidade, sem pecados, porque hoje nós estamos aqui, mas haverá esse dia. A palavra de Deus não é a Bíblia, não é somente um livro, ela é a verdade. Deus deixou a Bíblia para nós conhecer o caminho da salvação em Cristo Jesus. Então nós temos que olhar e atentar muito para esta palavra. Vai chegar um tempo em que nós vamos comparecer diante do trono de Deus. E aí, o que nós temos para apresentar ao Senhor? Como tem sido a nossa vida enquanto nós temos a oportunidade de viver? O que nós temos feito com a nossa vida enquanto nós temos fôlego de vida? Estamos praticando o bem? Estamos vivendo a verdade? Estamos amando uns aos outros? Porque é muito sério, irmãos. Não a nossa vida aqui não é igual muitos pensam, Muitos pensam assim, não, mas depois da morte acabou tudo. Muitos pensam assim, não, depois que a pessoa morre, aí acabou tudo. Não. Depois que vem a morte, acabou o quê? A carne, acabou o quê? O corpo. Mas a nossa alma, ela continua. A nossa alma estará guardada para o grande dia. Sim, a nossa alma vai estar guardando esse grande dia do juízo final, do trono de Deus, que estará ali e nós passaremos ali. Todo joelho se dobrará diante dele. Todo joelho. Imagina que tristeza para aqueles que desobedeceram a palavra, para aqueles que rejeitaram Jesus. Estar diante do Senhor, se prostrar diante de Deus, reconhecendo e perder a sua salvação. E não poder entrar na nova Jerusalém, que descerá do céu. Então nós, irmãos, temos que atentar cada dia mais para a nossa vida. Não viver a nossa vida aqui achando que nós somos eternos aqui, ou que nós devemos aproveitar tudo aqui porque vai acabar. Não. Nós devemos aproveitar o tempo que nós temos para obedecer a palavra de Deus. Aproveitar o tempo que nós temos para servir ao nosso Senhor Jesus Cristo e nos consertarmos a cada dia mais na presença do Senhor. Perdoar aqueles que nos feriu. Buscar a santidade do nosso coração. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Buscar a cada dia mais conhecer a Bíblia e vivê-la, Porque a nossa alegria, o nosso prazer, o aproveitar nosso não está aqui nesta terra, mas sim nos céus, na glória, quando Jesus, ele consumar todas as coisas e a nova Jerusalém, ela descer do céu. Aí sim será um tempo em que nós poderemos
desfrutar da promessa de Deus, que é a nossa salvação. Enquanto nós estamos aqui, é tempo de quê? De preparação. Sim, preparação. De nos revertirmos da presença do Senhor. Olha para você ver a palavra de Deus que fala em Mateus, sobre a parábola das 10 virgens, não é mesmo? Mateus 25. A palavra fala que haviam 10 virgens. 10 virgens que eram preparadas para quê? Para as bodas do cordeiro. Para as bodas ali, né? É uma parábola. E a Bíblia diz que elas estavam se preparando para a vinda do noivo. O noivo estava para chegar e elas estavam ali. Mas haviam 5 que era prudente. 5 estavam com as suas lamparinas acesas, com as vestes nupcial, mas elas tinham azeite de reserva. 5 delas eram loucas. Elas tinham vestes nupciais, elas tinham lâmpadas, mas elas não tinham o azeite de reserva. E aí nós temos esse azeite de reserva. Nós estamos vivendo a palavra de Deus. Nós estamos buscando a unção do Espírito Santo para a nossa vida. E aquelas 10 virgens adormeceram. Todas elas adormeceram. E então, à meia-noite, ouviu-se o clamor. Aí vem o esposo. Então, aquelas virgens se levantaram e começaram ali a se preparar. As loucas, elas pediram às prudentes do azeite delas. Mas as prudentes não podiam dar do azeite delas, porque senão elas iam ficar sem azeite. Então as 5 prudentes falou para as 5 loucas: vá comprar o azeite. Então, quando aquelas virgens loucas, elas saem para comprar, o noivo ele chega, as preparadas entram para as bodas, para as bodas, e ali é fechado a porta. Ali se fecha a porta. E então aquelas loucas, né, quando elas voltaram, elas começam a bater naquela porta. E então o noivo diz: não vos conheço. Assim será também no grande dia do Senhor. Os que estiverem se preparando, os que estiverem em sua mente, não somos deste mundo. Nós estamos aqui de passagem, nós temos que viver em Cristo, vigiar, orar, jejuar, buscar a presença de Deus, nos preparar para esse grande dia. Esses irão subir. Esses ouvirão o soar da trombeta e se encontrarão com o Senhor nos ares. Mas aqueles que não se prepararem, aqueles que acharem que pode aproveitar tudo, que Jesus está demorando, depois que houver o arrebatamento eu me preparo, vai ter oportunidade de salvação na grande tribulação. Engana-se quem pensa assim. Porque quando Jesus ele voltar, fecha-se a porta, a oportunidade de salvação. Porque quando a igreja ela sair desta terra, aí virá o quê? O cumprimento da ira de Deus sobre aqueles que desobedeceram, aqueles que destruíram a terra, aqueles que cometeram pecados e não se arrependeram, aqueles que viveram de qualquer forma, aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, diziam que amavam a Deus, mas rejeitaram Jesus, viveram na prostituição, no adultério, viveram na idolatria, no pecado. Esses não haverá mais oportunidade de salvação. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não vai estar aqui mais nesta terra. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está mais na terra, não há mais oportunidade de salvação. Então, a oportunidade de salvação nós temos o quê? Antes da volta de Jesus. Antes, porque depois não. Depois vence a ira de Deus.
Então nós precisamos nos preparar para este grande dia. Estarmos preparados para a volta de Jesus. Estarmos preparados para comparecermos diante do tribunal de Deus. É muito sério, não é mesmo? É algo de nós meditarmos, irmãos, e chorarmos na presença do Senhor, pedindo Deus misericórdia. Porque não sei se você tem prestado atenção nisso, mas se a gente vai no monte, o Espírito Santo de Deus está alertando sobre a volta de Jesus. Quando nós nos reunimos, nós vamos a ministério e Deus levanta vasos dele na igreja, está alertando sobre a volta de Jesus, sobre o conserto, sobre a mudança. E muitos questionam, muitos até julgam esses pregadores que pregam sobre o arrependimento, sobre o pecado, sobre levar as coisas de Deus a sério. Muitos criticam esses homens e mulheres de Deus que estão pregando. E não sabem eles que estão indo contra o próprio Espírito de Deus. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está alertando. Não é estes homens e mulheres que estão julgando, que estão querendo tirar pessoas do altar, que estão fazendo... Não, é o Espírito Santo que está nos alertando que está chegando o tempo. E nós precisamos estar preparados. Nós não podemos estar de qualquer maneira. Porque caso contrário, nós iremos perder a nossa salvação. E uma vez que se perde, não tem como encontrar novamente. A salvação, ela não é igual, supondo um dinheiro, que às vezes você sai, você perde, depois você anda no mesmo lugar, se encontra, ou uma chave. Não. A salvação da nossa alma é assim, ou nós temos ou não temos. Se nós perder, depois que Jesus voltar, não tem como encontrá-lo novamente. Então nós precisamos estarmos atentos ao que o Espírito Santo tem nos falado. Se o Espírito Santo está te tocando, de você consertar algo na sua vida, de você pedir perdão, ou perdoar, ou você orar, ou buscar, corra e faça aquilo que o Espírito Santo de Deus está te ordenando. Não deixe para depois, porque depois pode ser tarde demais. Aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade que Deus está nos chamando para ter uma intimidade maior com Ele. Porque, irmãos, nós precisamos estar preparados, porque vai chegar a grande tribulação. E na grande tribulação, muitos servos de Deus irão ser mortos por pregar a palavra de Deus. Hoje tem gente que fala, tá difícil pregar a palavra, irmão. Tá difícil, irmã, falar do amor de Deus. Tá difícil, irmã, estar na presença de Deus. Não está difícil. Está muito fácil. Está fácil porque nós temos liberdade de cultuar, liberdade de adorar. Nós podemos falar da palavra do Senhor. Hoje está fácil. Mas na grande tribulação não vai ser fácil. Na grande tribulação vai ser o quê? Perseguição contra a igreja de Cristo. Porque o anticristo ele vai se manifestar. O governo do anticristo vai começar. E ele vai perseguir os cristãos. Ele vai matar muitos cristãos. E aí nós estamos preparados para morrer por amor a Cristo? Ou será que neste momento muitos vão negar ao Senhor? Vão preferir a vida? Por isso nós temos que estar preparados em espírito, irmão, para nós, se necessário for, perder a nossa vida, mas não negar a Cristo Jesus. Neste tempo, muitos trairão-se uns aos outros, a Bíblia fala. Nesse tempo da grande tribulação, que não demora ela começar, vai ser muita perseguição, nem cristãos fugindo por causa, nem para pregar a palavra, foge para um lugar, prega para outro e vai até cumprir aquilo que é para ser cumprido. Então, muitos dos nossos vão ser mortos pela palavra. Talvez nós, eu, não sei, Deus sabe, seremos mortos por causa de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar preparados para isso. Por isso que nós devemos ter amor a cada dia mais
pela palavra, pelas almas, fazer tudo como ao Senhor e não aos homens. Andar em vigilância, irmãos, e estarmos sempre revestidos do Espírito Santo, para nós saber, se necessário, nos levarmos até tribunais aqui nesta terra, nos levar até juízes, né? Que nós venhamos estar cheios do Espírito Santo, para que nós não venha responder, mas o Espírito Santo de Deus, ele venha falar por nós. Porque a Bíblia fala sobre isso. Né? Que os servos de Deus serão levados, né? Presos, por causa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é na grande tribulação. Aí tem gente que fala assim, irmã, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Vai sim. Eu acredito que vai sim, por causa da palavra. A Bíblia fala claramente, em Mateus mesmo fala claramente sobre a perseguição, né? A Bíblia fala claramente que Jesus não vai voltar antes do homem do pecado se manifestar, né? Então nós vamos passar. Muitos de nós vamos passar pela grande tribulação. Porque primeiro vem a grande tribulação, para depois o arrebatamento da igreja. Depois que muitos dos nossos foram mortos pela palavra, depois que se cumprir a missão de pregar o evangelho do reino, aí sim, Jesus ele vem. Jesus ele vem arrebatar a igreja que está na terra, na grande tribulação. E então, né, os que são do Senhor vão subir ao encontrar com o Senhor nos ares. E aí que começa a pior parte. Porque a pior parte não é a grande tribulação, igual muita gente pensa. A pior parte vai ser o tempo da ira de Deus, aonde serão abertos selos, aonde o sofrimento. Por quê? Porque os que forem salvos, né, que foram libertos, porque na grande tribulação muitos vão ser salvos, muitos vão se arrepender, muitos vão se converter, mesmo com toda a perseguição, mesmo com tudo acontecendo, muitos vão ser salvos, né? Mas aqueles que ficarem, que não obedecerem, esses sofrerão a ira de Deus. É aonde vem a ira de Deus sobre os desobedientes, né? Então nós temos que estar preparados. Preparados para quê? Para tudo, irmãos. O cristão, eles têm que estar preparado, porque senão corre o risco da pessoa o quê? Né? Blasfemar contra Deus, né? Negar o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estar revestidos do Espírito. Olha para você ver o que diz a palavra aqui em Apocalipse, no capítulo 20. Amém? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 4 a seguir. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabasse. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque não terão poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, né, a palavra do Senhor Jesus está falando sobre, né, glória a Deus, o trono, né, de Deus, que serão julgados as almas, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mas aqueles que não receberem a marca, aqueles que não forem obedientes à idolatria, ao pecado, esses, né? Esses reinarão com o Senhor. Esses reinarão com o Senhor. Serão aqueles que não vão, que na grande tribulação não vai ceder ao anticristo, mas que vai ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. Esses, né, reinarão com o Senhor durante 1000 anos. Aí vem a parte dos 1000 anos, e depois dos 1000 anos vem a outra parte sobre o juízo final, aonde finaliza tudo, e aonde é, né, tremenda essa palavra.
Olha para você ver. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, diz assim, ó: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Deu mal aos mortos que nele havia, a morte, o inferno, deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha para você ver. O comparecer diante do trono, o trono branco, o trono do julgamento final. Então, aqueles que não forem achados no livro da vida, né, depois que passarem ali, né, que fala sobre os 1000 anos, aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, esses irão para quê? O lago de fogo, enxofre, onde está o falso profeta, onde está, né, a besta. Ali há a condenação final, aonde se finaliza tudo. É aonde depois deste trono branco vem o novo céus e a nova terra, que é a nova Jerusalém, que virá do céu, né, que tudo será destruído, e a nova Jerusalém vai vir, e então os filhos de Deus estarão para sempre com o Senhor, em uma nova terra, em um novo céus, glória a Deus. Mas somente aqueles o quê? Que forem obedientes à palavra de Deus. Olha para você ver, Apocalipse 21, 8 diz assim, ó: Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, os abomináveis, aos homicidas, aos sonicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha para você ver que os tímidos, né? Quem são os tímidos? Aqueles que dizem que amam ao Senhor, mas têm vergonha do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses são os tímidos. Tímidos aqui não significa aquela pessoa que é vergonhosa de conversar com as pessoas e tal, não. São aqueles que são, que não têm coragem de falar a verdade. Por exemplo, você é chamado para ministrar e o Espírito Santo de Deus te dá a palavra. Mas quando você chega lá, você é tímido, você não vai pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus te mandou, você vai pregar algo que vai agradar aquelas pessoas. Você está sendo tímido, você está negando ao Senhor. Então, esses não herdarão o reino dos céus. Os incrédulos são aqueles que não creem no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não serão salvos. Aqueles que outrora até parece que creem, mas verdadeiramente não creem no poder de Deus, na manifestação do Espírito Santo de Deus, nos dons espirituais, na palavra de Deus, naquilo que é pregado segundo o Espírito Santo de Deus. Esses são os incrédulos, que não vão herdar o reino de Deus. Os abomináveis são todos aqueles que cometem coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. O que, por exemplo? Feminismo, afeminados, né? Aqueles que cometem atos de prostituição, atos de pornografia. Então, são abomináveis. Aqueles que têm intimidade com animais, aqueles que têm intimidade pai com filho, filho com pai, e essas coisas, irmão com irmão, irmão de sangue com irmão de sangue, isso são abomináveis diante dos olhos do Senhor. Então, não herdarão o reino de Deus, a não ser que se arrependam antes, enquanto nós estamos vivendo a graça hoje. Coisa que nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. A Bíblia diz que será como um piscar de olhos, então nós temos que estar preparados, amém? Os homicidas, aqueles que cometem homicídio, não herdará o reino de Deus, né? O homicídio, né? A pessoa, se ela não arrepender, né? Louvado o nome do Senhor. Aqueles que tiram a sua própria vida ou a vida do próximo, esses não herdarão o reino de Deus. Os fornicários são aqueles pessoas que são solteiras, que têm intimidade um com o outro, né? Isso é fornicação, né? Ou a pessoa que tem intimidade consigo próprio, tem atos sexuais consigo próprio. Isso é fornicação e não herdará o reino de Deus. Os feiticeiros,
né? Seja feitiçaria, macumbaria, seja magia negra, seja artes mágicas, seja essas coisas, essa superstição que tem. Você vai fazer um chá, tem que colocar 3 ou é 9. Isso é feitiçaria. Sim, isso é feitiçaria. Isso são obras ocultas das trevas. Então, nós, como cristãos, nós não podemos participar dessas coisas, compactuar com essas coisas, porque essas coisas, né, esses misticismos que tem, isso tudo são coisas que vai contra a palavra de Deus. Por quê? Porque não supondo uma vassoura, igual gente que fala, vassoura atrás da porta, mandar os outros embora. Há tantas outras coisas, né? Isso são misticismos, são coisas da feitiçaria, não são coisas de Deus. São coisas que levam a pessoa a acreditar em um Deus pagão, em algo oculto, né? Você está acreditando em algo oculto, não é em Deus. Então, isso aí é pecado. Amém? A inveja, ela é um tipo de feitiçaria também. É pecado. Então, não herdará o reino de Deus. Os idólatras não herdará o reino de Deus. Não vai poder entrar. Porque somente Jesus é que tem que ser louvado, engrandecido, porque ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Então, nós não podemos colocar a nossa fé em nada além de Cristo. Nem ministério, nem homem, nem mulher, nem imagem de escultura, porque Deus é a abominação diante de Deus. Você se ajoelhar diante de uma imagem, você crer numa imagem, isso é idolatria, é pecado. Deus, ele é único, não existe Deus. São Pedro, São Jorge, são isso, são aquilo. Não existe, são coisas diabólicas que o diabo coloca para enganar a pessoa, para ela perder a salvação. Então a idolatria, ela é pecado. E todos os mentirosos. É sério. Às vezes você tá na sua casa e você não quer receber uma visita. O que você faz? Você esconde e depois você vai falar com seu filho. Ô, filho, fala que eu não tô. Você tá mentindo. Você tem que tomar cuidado porque está esperando os mentirosos é um lago de fogo. Mas existe aquela mentirinha santa, existe aquela mentirinha... Não existe mentira santa, não existe mentira pura. Toda mentira é mentira e toda mentira é do diabo. A Bíblia fala que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, todos aqueles que vivem na mentira são filhos do diabo. Então, toda mentira é condenável diante de Deus. Então, seja qual for o tipo de mentira, se você contar, você vai poder ter certeza, o seu nome não vai estar escrito no livro da vida. Infelizmente. Você precisa, o quê? Se arrepender. Pedir perdão para Deus, joelhar diante de Deus e pedir, Senhor, me perdoa, porque eu falei isso, eu menti. Senhor, porque eu não ia em tal lugar e falei que ia e não fui. E isso, o Senhor, ele não quer que nós vivamos na mentira, mas na verdade. Amém? Então, todos aqueles que seguem a mentira, que seguem tradições que não são bíblicas, ensinamentos que não vêm de Jesus, não é ensinamento de Cristo, isso tudo leva as pessoas à condenação. Então, irmãos, vamos estar preparados. Amém? Vamos nos preparar, porque nós compareceremos diante do trono de Deus. Seremos cobrados pelas nossas obras. Se nós fizemos obras boas, glória a Deus. Mas se não fez obras boas, né? A Bíblia fala em Mateus que seremos separados como ovelha, como bode e ovelha. As ovelhas estarão direita de Jesus, os bodes estarão à esquerda. Porque as ovelhas fizeram bem, as ovelhas obedeceram à voz de Jesus, os ensinamentos de Jesus, as ovelhas viveram na verdade, as ovelhas amaram o próximo, viveram segundo a palavra de Deus, mas os bodes não. Os bodes, eles desobedeceram, eles andaram segundo os seus próprios sentimentos, seus pensamentos e, felizmente, né? Então, que nós venhamos estarmos a cada dia mais, irmãos, firmados na palavra de Deus, amém? E, irmãos, tomar muito cuidado com o que está acontecendo nesses últimos dias. Nos últimos dias está tendo muito o quê? Blasfêmia. Muitas pessoas blasfemando contra o próprio Espírito de Deus. E a Bíblia diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. Então tome muito cuidado.
né? Isso de falar, o Espírito Santo de Deus usa alguém e fala, não foi o Espírito Santo de Deus, foi o diabo, foi isso. Cuidado, né? Alguém está pregando a verdade, você julgar que não é o Espírito Santo de Deus que está falando, né? Vamos tomar muito cuidado. E outra parte que está acontecendo muito também que nós devemos vigiar, irmão contra irmão. Irmãos, a Bíblia fala que a casa dividida, ela não subsistirá. Se nós estivermos divididos, nós não seremos salvos. Quem fala, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu não cumprimento fulano, você pode ter certeza que seu nome não vai estar escrito no livro da vida. Porque para nós sermos discípulos de Jesus, nós precisamos viver em amor. Nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos amar quem nos aborrece, nós devemos amar quem fala mal de nós. Então, cuidado com as contendas, cuidado com disse-me-disse, muito cuidado. Quando você não ama seu irmão, você não ama a Deus, porque nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Então, muito cuidado, amém? Se você não concorda, talvez, com o posicionamento do seu irmão, tudo bem, mas não fala, não questione, não fala que não é de Deus, não. Cada um vive a palavra conforme o Espírito Santo de Deus ordena. Então, vamos tomar cuidado, amém? Vamos nos preparar, estar preparado para estarmos perante o trono de Deus, amém? Vamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está próximo, amém? Deus te abençoe sua casa, sua família, seu ministério, e que Deus venha derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, te dar conhecimento da palavra de Deus a cada dia mais, que você cresça na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, amém? Um abraço, missionária Sara, até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.